E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois nada tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Essas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 12, versículos 4 e 5. Sim, meu amigo, o próprio Senhor Jesus falou a respeito do inferno. A sua alma está correndo um risco muito grande de a qualquer momento sair deste mundo e ir direto para esse lugar que não tem mais retorno. O inferno de fogo eterno é real. A qualquer momento você pode já estar caindo lá e nunca mais sairá de lá. Conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo acontece logo após a morte para todos os homens. O malfeitor que morreu ao lado do Senhor Jesus, convertendo-se a Ele antes da sua morte, ouviu essas palavras do Senhor Jesus, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O rico da história do rico e Lázaro, quando morreu, logo após a morte, foi direto para o inferno de fogo eterno. Conforme está escrito em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. No versículo 23, no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos. O inferno é real. O Senhor Jesus promete e garante que todo aquele que o recebe como único Salvador e Senhor, crendo nele, tem a vida eterna. É necessário que cada um se arrependa de verdade dos seus pecados e se converta somente ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João, no capítulo 3, versículo 18, escreve o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João, no capítulo 5, versículo 24, está escrito conforme as palavras do Senhor Jesus, e diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O mesmo Senhor Jesus, conforme está escrito em João, no capítulo 10, versículos 27 a 30, disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos,
e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Para que você não seja condenado ao inferno de fogo eterno, meu amigo, descrito pelo Senhor Jesus diversas vezes na sua palavra, você deve arrepender-se de verdade dos seus pecados e converter-se somente ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Fazendo isto, todos os seus pecados serão purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E você terá, na mesma hora da sua conversão, a vida eterna, a certeza, a segurança dada por Deus de morar no céu, de morar no paraíso de Deus. Nunca mais você será condenado ao inferno de fogo eterno. O sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz é suficiente para purificar qualquer um pecador arrependido de verdade e convertido somente ao Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, nós encontramos a seguinte palavra: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Todos os seus pecados podem ser purificados pelo sangue do Senhor Jesus, se você tão somente arrepender-se dos seus pecados de verdade e se converter somente ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus na cruz ouviu na mesma hora da sua conversão, antes da sua morte, porque depois não há mais o que fazer. Ele ouviu essas palavras do Senhor Jesus, que disse: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23, versículo 43. O Senhor Jesus derramou seu sangue, que é o único que pode purificar você de todos os seus pecados. Nem você, nem eu, nem ninguém podemos pagar pecado algum, porque somos pecadores. Foi por isso que o Senhor Jesus deixou o céu em espírito e entrou no ventre de uma virgem chamada Maria, para morrer em uma cruz, para derramar seu sangue como um único pagamento por todos os teus e os meus pecados. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 39, nós encontramos o Senhor Jesus falando o seguinte: olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia da sua morte, em carne e ossos, e nunca mais morrerá. Ele voltará, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Ele voltará para vir buscar aqueles que se converteram a Ele, somente a Ele, recebendo-o como seu único Salvador e Senhor. O encontro triunfal dos salvos pelo Senhor Jesus não será na terra, será no céu, nas nuvens. Ele vem nos arrebatando a todo aquele que o recebeu
como único Salvador e Senhor. Nas nuvens, ele vem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Creia agora, meu amigo, somente no Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde demais.